Fala galera do Você Pode Podcast, o podcast do empreendedorismo. Hoje estamos aqui no episódio de número 30. 30. Já se passaram 30 episódios e continuamos crescendo. 30 histórias. 30 histórias diferentes. Isso E hoje estamos aqui e eu quero começar com uma provocação. Você já parou para pensar o quanto que a alimentação ela influencia na sua energia, na sua disposição e no seu humor? Fique aí que você vai saber tudo isso e mais um pouco. Quero desejar boas-vindas ao meu amigo Pierre, que hoje está aqui comigo. Estamos abandonados, né, Pierre? Estamos, né? O Toninho tá aqui, ó. Toninho tá aqui, Toninho. Vou colocar um manequim aqui do Toninho. Bom dia, Everton. E hoje, com certeza, esse tema vai trazer muito impacto na sua vida e no seu dia a dia. Então, sem delongas, vamos nos apresentar os nossos convidados de hoje. Então é com vocês aqui. Quero desejar meu bom dia especial, Eric. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bora para as perguntas? Vamos. Aqui, ó, é o seguinte. Vocês vão estar falando, a gente vai estar interrompendo, entrando, para não perder o fio da meada que fala, para ficar uma conversa bem gostosa e dinâmica. Para extrair o máximo. Exatamente. Meus amigos, conta resumido, só um pouquinho sua história. Bem pouquinho, pra gente não perder tanto o conteúdo que vocês trouxeram pra gente. Já estava aqui nos bastidores nos contando e a gente quer saber muitos os detalhes. O Eric é ararense, não é ararense, é formado há quanto tempo? Você contou já uma história bem bacana. Conta aí pra gente. Na verdade, eu não sou de Araras. Como eu disse, eu sou de Mogi Guaçu, que é uma cidadezinha aqui perto. Tá? Eu estou aqui em Araras há mais ou menos 10 anos. Por causa da Cilara. Qual o motivo? Ela é uma cidadã ararense. Sim. E quando eu cheguei aqui, na época, eu era competidor de fisiculturismo. Na verdade, eu competi por mais de 15 anos dentro do fisiculturismo. E agora que eu estou aposentado, né, eu estou ajudando as pessoas com todo o meu conhecimento. Eu sou formado desde 2010. O pessoal não sabe, mas eu sou formado em enfermagem também. Enfermagem. Enfermagem. São 2 faculdades, é isso? São 3 faculdades. 3 faculdades. 3 faculdades e 3 várias pós-graduações. Então, dentro da enfermagem, eu trabalhava com pessoas doentes. Só que eu não me sentia feliz. Porque eu pensava assim, eu gostaria de trabalhar com pessoas com saúde, que as pessoas tivessem saúde, e não com pessoas doentes. Então, assim, eu queria migrar. E com o que eu ia trabalhar dentro da área da saúde? A área da saúde é a área que eu mais gosto. Então, eu resolvi... E ela que me incentivou. Porque ele sempre gostou de treinar, né? Então, eu falei, é uma ótima oportunidade, né? Sempre gostou de treinar, então vamos trabalhar com isso. Porque fica meio contraditório, né? Por Sim. exemplo, ele quer cuidar da saúde, Da saúde. mas trabalha na enfermagem e vê as pessoas sem saúde. Então, o caminho é o contrário. Falar, vamos prevenir essas pessoas para que não cheguem aqui. Porque pensa bem, eu trabalhava com pessoas doentes, eu trabalhava com diabéticos. E eu sabia que a cura, na verdade, diabetes não tem cura, mas a insulina não ia salvar ninguém. E pessoas que não tinham uma boa alimentação. E só com a alimentação a pessoa conseguia melhorar aquele quadro glicêmico, né? E então eu falei, vou trabalhar mais aqui. E trabalhar com pessoa doente gera um estresse psicológico, porque você acaba participando daquilo também. Então eu me formei em educação física, fiz várias pós-graduações em biomecânica, toda a parte de fisiologia do exercício. Aí eu falei, eu quero algo mais completo, porque eu estou um pouco restrito. Eu quero trabalhar com nutrição também, que eu gosto. Aí me formei em nutrição pelo Unip, fiz pós-graduação em comportamento alimentar. E é uma área muito importante, a neurociência do comportamento alimentar. Porque as pessoas agem muito por comportamento. Sim. Então eu agreguei tudo isso e a gente construiu a nossa consultoria, que é a Evolution Assessoria Fitness. E hoje a gente presta uma consultoria aqui em Araras completa. Legal. Área. Então, nesse caminho de evolução entre estudo, passou pela enfermagem, veio junto com o fisiculturismo, cuidando do corpo, fazendo exercício físico, atividade, viu que era o que você gostava, a sua paixão, e falou, pô, vou usar tudo o que eu tenho para ajudar outras pessoas. Com certeza. E aí vocês abriram a consultoria. A consultoria. Como chama a consultoria? Evolution Assessoria Fitness. Quanto tempo já em Araras? Já vai fazer mais ou menos aí uns 7, 8 anos. Há bastante Como tempo. funciona?
Eu sou um cliente, estou chegando agora. Como O funciona? Pierre se alimenta mal. Ele gosta de McDonald's, pizza Não, mas eu tô aqui e pastel. meio que proposital mesmo. Olha lá, ele veio só pra... Vamos ver como que vai. Já vai sair com bons conselhos. Vou sair aqui com os conselhos. Hoje a gente tem um consultório muito bonito aqui na Rua América, né, no centro. E a gente tem um site também da consultoria, depois a gente pode até passar aqui para vocês. Atendo online também. E a gente atende online também, então é presencial e online. Porque a gente não pode ficar restrito só aqui à cidade de Araras. Entendi. Então a gente atende hoje eu atendo pacientes do Exército Americano, no Kansas. Eu atendo gente da França, do Japão. Poxa então vida, a gente que consegue, legal. mas é um protocolo que a gente criou para conseguir atender tão bem quanto o presencial. E o presencial a gente marca uma consulta com a pessoa entra em contato com a gente pelo link, né, pelo telefone, agenda uma consulta, vai até o consultório. Ali no consultório tem uma avaliação física de bioimpedância, antropometria, que é muito Anamnese, importante. né? Isso, anamnese. Então a consulta demora mais ou menos umas 2 horas. E é minha esposa que me auxilia também. Como ela é formada em biomedicina, ela tem a parte também de pós em nutrição. Então é ela que faz a avaliação física quando é mulher. Então é ela que me auxilia na parte de anamnese. E aí, feito toda essa consulta, a pessoa ela vai receber todo um acompanhamento nutricional e todo um acompanhamento de treinamento. Ah, já sai com treinamento. Então, Treinamento, porque a gente isso. porque acostumado, né? Eu vou no nutricionista e lá apenas alimentação. Só alimentação. Só alimentação. Então, a assessoria de vocês É completa. vai além da alimentação. Vai além da alimentação. Como eu disse, como ela é biomédica e ela é especialista na parte de exames também, ela trabalha em laboratório. Então, ela sabe identificar um exame, sabe ver valor de referência. Nós não somos médicos, mas a gente entende que a pessoa, para ter um resultado completo, ela precisa de um acompanhamento completo. Então, por exemplo, se a pessoa tem ali um risco de diabetes, a gente não vai tratar ela com medicamento, porque o nutricionista ele não pode prescrever medicamento, nem o educador físico. Ele pode prescrever suplementação. Suplementação é um alimento. Certo. Aí o que acontece? Eu indico a pessoa a um médico e falo para ela fazer esse tratamento com o médico. Você tem o direcionamento para ela. Direcionamento. Pô, legal. Porque também para a pessoa ter evolução é muito importante que ela esteja saudável, né? Então é muito importante o acompanhamento médico também, que todos os exames estejam em dia. Porque não adianta nada chegar lá, você passar uma dieta e a pessoa ter problemas, sei lá, doenças crônicas ou algo do tipo. Tireoide, desregulada. que não vai fazer efeito. Tireoide, um bom exemplo que ela deu. Hoje, após pandemia, eu, por exemplo, adquiri hipotireoidismo pós-pandemia. Então, eu cheguei um belo dia no médico lá, meu TSH estava altíssimo, estava 17. Valor de referência era entre 2 a 5. Nossa. Então, eu sou um paciente que teria que fazer uso de Puran T4. Então, eu procurei um médico e hoje eu faço tratamento. Eu vou ficar dependente desse medicamento o resto da minha vida. E se eu não faço esse tratamento, o que gera essa doença? É uma patologia. É uma disfunção da tireoide. Eu tenho queda de cabelo, eu tenho taquicardia, eu não consigo emagrecer. Aí você pega muitas mulheres que têm o TSH muito alto, eu não consigo emagrecer, eu faço a dieta certinho, a tireoide não está funcionando. Por exemplo, o Pierre chega lá cansado, reclama que está muito cansado. Quantos anos você tem, Pierre? Eu? 25, cara. 25. É que eu rodei com o pneu murcho. Brincando, tem 40. 40 anos. Vamos supor que o Pierre tem uma vida um pouco mais agitada, ele é pai de família, ele trabalha o dia todo, ele chega cansado lá. A gente pede um exame de testosterona para ele, livre total. Aí a testo dele dá abaixo de 200 nanogramas por decilitro de sangue. Eu vou indicar ele a um médico. O doutor que veio aqui mesmo. O doutor Davi. O doutor Davi trabalha com essa parte. Vai no doutor Davi, conversa com ele, para ver essa parte de reposição hormonal, como que funciona, para você, né? Sim. Conseguir melhorar isso, porque sem a testosterona num nível de referência adequado para a idade dele, ele não vai ter resultado nenhum. E não é só questão de resultado estético, eu falo de saúde. Sim, porque assim, as pessoas elas procuram o nutricionista, eu acho que o primeiro ponto, não sei, posso estar errado, mas eles olham primeiro a parte física. Com certeza. Eles olham e falam assim, mano, não estou gostando do meu corpo, vou procurar um nutricionista. Sim. Só que além disso, né, você ter o corpo bonito, mas com saúde. Saúde. Com certeza. E assim, você tem a motivação, que é a motivação por necessidade e por amor. A maioria das pessoas que procuram a consultoria é uma motivação por necessidade, principalmente quando a pessoa está em estado de obesidade. Ela necessita, né, emagrecer, então, assim, vem tudo junto, né? Vem ali o glamour do físico, da estética, mas também vem a parte da saúde, que melhora muito. Sim. E aí você mostra isso pro paciente, que às vezes o paciente fica chateado, eu emagreci só 5 quilos no mês. É muito, né?
Mas o quanto melhorou a sua saúde intestinal, o quanto você está dormindo melhor, a sua gastrite que você tinha não tem mais. 5 quilos é bem relativo, né? Porque, por exemplo, vocês que estão por dentro desse assunto. Ah, perdi só 5 quilos, mas continuo usando a mesmo número de roupa. Mas perdeu o quê? Perdeu massa magra, você perdeu gordura, perdeu... Né? Porque tem gente que faz a dieta e profissionais, vocês me corrijam, tá? Profissionais indicam que, fica sem pesar durante um mês. Porque talvez você não veja tanto na balança. Mas você consiga ver na roupa que você coloca. Sim. Porque tem o direcionamento, né? Primeiro perde gordura, depois ganha músculo. Como que funciona isso? Na verdade, essa parte de perder gordura e ganhar músculo chama-se remodelação. Na verdade, o pessoal fala, vamos trocar a gordura por músculo. Você não faz uma troca. Na verdade, você perde gordura e você ganha massa muscular. Esse processo acontece muito com pessoas iniciantes. Então, quanto mais treinado você é, mais difícil é acontecer esse processo. Então, a intenção da gente, quando a gente monta uma dieta, é que a pessoa mantenha pelo menos a massa muscular e perca a gordura, né? E isso acontece. Só que um diferencial da nossa consultoria, quando você vai, às vezes, no nutricionista, ele te passa um protocolo, principalmente o nutricionista que trabalha por convênio. Que eu entendo um pouco também, é rápido ali, não tem como atender do jeito que é para atender, tem várias pessoas, né? E aí a pessoa passa uma dieta rápida ali para a pessoa, é uma consulta rápida, tem que ser rápido, eu já trabalhei com isso já em posto de saúde, eu sei como funciona. E a pessoa vai embora para casa e volta daqui 30 dias. A nossa consultoria não, você tem um suporte de WhatsApp. Então, por exemplo, eu vou chamar a pessoa e vou falar para ela, como é que tá a dieta? Como é que tá seu peso? Principalmente na primeira semana, né? Que é a semana assim, de adaptação, que a pessoa vai ver como é que tá sendo esse novo protocolo, né? Porque não adianta nada passar, entregar um papel para você com uma dieta perfeita no papel e você não conseguir seguir. Se surgir, por exemplo, um empecilho ali e você fala, não vou conseguir fazer essa refeição aqui, você vai me chamar, eu vou acertar isso para você. Vai readaptar. Vou adaptar. E voltando à pergunta que você fez em relação às medidas, acontece muito ao contrário. De a pessoa talvez não perder tanto peso e perder bastante medida. E aí a pessoa não pode ficar presa somente à balança. Por que não somente à balança? Porque muitas vezes você ganhou massa muscular. Então, por exemplo, você pesa 80 quilos, você começa a realizar uma dieta com mais proteína, começa a treinar, fazer musculação. Intencionalmente, você vai ganhar massa muscular. Sim. É óbvio. Né? Você colocou mais proteína, começou a treinar, fazer musculação, ganha massa muscular. Principalmente homem, né? Que tem a testosterona um pouco maior, tudo mais. Produz mais testosterona que a mulher. E aí você volta comigo lá e fala, Eric, perdi só 2 quilos. Aí eu faço a avaliação de antropometria, pego as dobras, faço bioimpedância. E aí você ganhou massa muscular. Olha que interessante. E é interessante por quê? Porque você fica um físico muito mais bonito. Quando você só perde gordura, você percebe que tem pessoas que só perdem gordura, aí a pessoa chega e fala, nossa, parece que você tá melhor gordinho. Tá mais bonito. Parece que passou doente. Um maçarico. É verdade. Parece doente, fica chupado, cara de né? doente. Porque perdeu muita massa muscular, porque fez dieta radical, porque tomou muita medicação. Porque o pessoal acha que emagrecer é ficar sem comer. Sim. Emagrecer é nutrir-se corretamente. Sim. E às vezes o emagrecer, a pessoa acha que está sendo saudável para ela. Sim. Só que aí ela perde músculo, igual você comentou. Sem orientação hoje, o emagrecer, os jejuns sem orientação, você vai acabar fazendo a perda da sua resistência. E aí a pessoa realmente, perdeu 5 quilos, mas nisso daí veio um resfriado, veio uma dor de garganta. Entendi. Baixou totalmente o sistema imune dela. Tem que ter Então, esse acompanhamento. é exatamente o que ele está falando. Fazer um acompanhamento profissional. Não é o peso, e sim o que você está ganhando em saúde. Porque o que a gente vê? As pessoas têm vontade, né? Eu já até falei em outros episódios aqui. Só que existe uma coisa que se você não tiver, muito provavelmente você não vai conseguir. E aí não adianta colocar a culpa no Nutri. Sim. Que é a disciplina e a constância. Quem está disposto a mudar vai ter que falar não para muita coisa. Sim. Desde até, sei lá, num fato exagerado, levar a marmita num churrasco de amigos. Se tiver focado na dieta. Só que eu sei que, igual você comentou, tem adaptação. Né? Então, por exemplo, nossa, vai ter um churrasco lá, o que você me orienta? Cara, pra você não passar fome, pega um pedaço daqui, um trem ali, né? Dá para fazer essa adaptação. Só que a partir do momento que você quebra uma parte dessa disciplina, aí você jogou tudo fora.
e vem aqui pra você e fala, ô Eric, pô, não tô conseguindo, cara, não tô emagrecendo. Falou, mas e aí, qual que é a sua vontade e o que você tá fazendo pra isso? É isso, não é? Que você não depende só de você. É interessante que às vezes você vai atender uma pessoa que faz um retorno na dieta, aí você pergunta, tá fazendo a dieta certinho? Ela falou, estou. E aí ela fala assim, mas eu só adicionei uma mexerica na hora do almoço e uma mexerica na hora da janta. Eu falei, mas por quê? Ah, porque eu percebi que não tinha laranja, mexerica. Então não está fazendo certo. Você adiciona uma mexerica no almoço e uma na janta, dá 200 gramas de arroz a mais. 200 gramas de arroz a mais, você tem ali praticamente mais de 50 gramas de carboidrato. Então não está fazendo certo. E aí você sabe quem está fazendo certo, porque a pessoa quando faz certo, ela tem um resultado. No retorno. É isso. Ela tem um resultado. Mas de tudo que a gente fala, muitas pessoas já tentaram fazer por conta. Como a dieta, o exercício físico sem um acompanhamento de um profissional, fazer algo radical porque engordou 5, 6 quilos. Só que o que o Everton falou é o principal, é a disciplina. Se a pessoa não tiver uma disciplina, ela pode pagar o melhor centro de treinamento. É a disciplina que ela tem que ter com ela mesma, que é para a saúde dela mesmo, senão não funciona. Eu já fiz, já tentei, né? Alguns acompanhamentos com nutricionista. Mas exatamente, dá uma folhinha impressa, eu não como nada disso daqui. Vou adaptar tudo. Vou adaptar do meu jeito. É por isso que tem que ser feito anamnese, para entender os seus hábitos alimentares, o que você gosta de comer. Aí teve uma nutricionista, que foi na época da faculdade, que a minha vida era mal. Você é formado em quê? Eu sou cirurgião dentista. Ai, que bacana. E aí, ao último ano de faculdade, uma nutricionista, tipo, falou, senta aqui, vamos conversar. Eu não vou fazer nada hoje, eu só quero escutar você. Ah, legal. E aí eu falei assim, é assim, assado minha rotina, consultório é assim. Ela falou assim, o problema seu não é o que você come, o que você não come. Você fica muitas horas sem comer. Perfeito. Aí ela falou assim, não, você tem que comer fruta desidratada, comprar fruta e tal. Eu falei, não consigo comer esse negócio não. Ela foi se adaptando. Mas ela falou assim, o problema é que entre um paciente e outro você tem que tomar água. Entre o paciente, tantas horas você tem que comer alguma coisa. Que tipo, eu entrava para atender 1h, saía 8h da noite. Não dá tempo tomava água. Não dá tempo de você levar a marmita para você parar para comer, porque é um paciente atrás do outro. Aí ela falou, não, tá errado. Seu paciente tem que entender que você tem que estar bem para atender ele. Foi esses starts que eu fui migrando e mudando, entendeu? São esses insights, né? Porque assim, ó, eu vejo um ponto muito positivo da consultoria de vocês, que é esse acompanhamento e essa personalização. Porque o Gal Pierre falou, existem muitos profissionais, você comentou também, que não tem tempo, né? Tá ali na correria, tem 20 pessoas para atender numa agenda bem curta. É copia e cola. Tó. Ctrl+C, Ctrl+V. Não funciona. E não entende. Não. Tem que ter essa conversa, Sim. tem que fazer a adaptação. Falar assim, sua rotina é isso? Meu, se sua rotina é corrida, por que eu vou falar pra você descascar uma banana, cortar não sei o quê, fazer não sei o quê, pra preparar? Não, dá uma batida de vitamina, alguma coisa, né? Tô só falando, mas é um ponto positivo que eu enxergo, essa personalização. A Cilara pode falar bem disso, porque ela trabalha numa faculdade, né, de nome aqui, São Leopoldo Mandique, e ela não tem tempo de se alimentar na parte da tarde, é muito corrido. Como que ela faz? Tem que ser refeições rápidas. Uma whey com oleaginosas, um pãozinho, Algo entendeu? prático. Algo que você prático. Pegou, Sim. mordeu e já era. Pegando a deixa dele, ele é dentista. Eu atendi uma dentista por esses dias que tem uma vida super corrida. E ela, como ele disse, ela não tem tempo de... Então, à tarde, por exemplo, eu falei para ela, você tem um paladar mais adocicado, então isso também é importante. Você tem que ouvir a pessoa, você tem que ouvir bastante a pessoa. O que seria interessante? Eu pergunto para ela. Na verdade, eu faço um plano de ação. A gente faz um plano de ação. E a pessoa que vai executar ali o que tem que ser feito, tá? Então, eu dei sugestões para ela. Eu falei, à tarde... Você precisa consumir um pouquinho mais de proteína. Você não pode ficar, por exemplo, do almoço até a janta. Porque ela reclamou, né? Que chegava com muita fome à noite. Aí eu falei, é porque você não come à tarde. Você fica um período muito
grande sem se alimentar. Acho que é a síndrome do dentista. Isso. E a gente tem que pegar os gatilhos da má alimentação. Por que você come errado à noite? Porque você não tem planejamento dietético. Você chega na sua casa tarde, cansada. Você vai fazer janta? Não. Não vai fazer. Você vai comer... A primeira coisa, você vai comer o que tem. Para satisfazer. Vou parar no lancheiro. Comer o que tem mais rápido. E rápido, bolacha. E aí é onde ativa o nosso sistema de recompensa. Eu trabalhei o dia todo, tô cansado. É errado. iFood. E é uma situação que você vem fazendo sempre, recorrente, e o seu cérebro já está acostumado com isso. Então você faz, às vezes, até sem pensar. Então, você não tem um planejamento dietético, você não tem uma organização, você não tem uma logística. Ficou um período muito grande sem comer. Chega em casa, vai comer o que tem. Então, eu vou acertar isso para ela. Eu vou organizar isso para ela. Vamos colocar um whey protein à tarde? O que é whey protein? O povo tem uma dificuldade muito em entender o que é whey protein. É um alimento, é uma proteína. Assim como frango, como bife, né, carne vermelha, ovo. Só que é um alimento extraído do leite, da caseína. A whey protein ela é extraída da caseína. Então, é um alimento prático que você pode levar ali no consultório. Você coloca dentro de uma garrafinha. 2 minutinhos que você coloca um pouco de água ali, coloca um pouco de aveia, que é um carboidrato complexo, né, que não tem um índice glicêmico tão alto. Com whey protein, é uma refeição. Você tem ali carboidrato e proteína. Aí você complementa com uma cápsula de vitaminas, ali, um exemplo. Você conseguiu suprir esse espaço. Você pode colocar oleaginosas, para quem não sabe o que oleaginosas são gorduras, castanhas, nozes. Tá. Então, aí, mas eu não gosto de nozes, eu não gosto de whey protein. Iogurte proteico, uma barra de proteína. Então dá para você colocar alguma coisa ali. Então, mas você tem que entender o que a pessoa quer. Porque se eu passo mal aí, a pessoa tem intolerância à lactose, por exemplo. Como que a gente vai acertar isso? Eu não gosto de castanha, eu fiz uma cirurgia da bile. Eu não posso comer tanta gordura. Como que a gente vai trabalhar isso? Você vê que cada paciente é uma coisa? Cada um vai ser tratado de uma maneira diferente. Isso. Vai ter uma de maneira única. E eu tenho uma pergunta agora. Vamos lá. Aqui nós falamos sobre nutrição, sobre alimentação. O quão é importante o exercício físico com a nutrição? Se eu chegar só para fazer uma dieta alimentar, tá ok ou não? Preciso treinar, preciso fazer exercício. Se você vem para realizar só uma dieta, você vai ter só a dieta para você perder peso. Vamos supor que você é um paciente em estado de obesidade, você precisa perder peso. Mas eu não gosto de treinar. O treinamento ele faz com que você gaste caloria. Tá? Eu vou conseguir causar um déficit calórico, porque para perder peso é uma conta muito básica. Você tem que comer menos, né, e gastar mais, ou comer menos do que você gasta. Né? Então fica um déficit calórico. Você tem que criar um déficit calórico, entendeu? A gente cria esse déficit calórico. A gente faz, o nutricionista é aquele que calcula a dieta é calculada, né, em termos de calorias, quantidade de proteínas, macronutrientes. Então a gente calcula para a pessoa e explica para ela: a sua dieta está com déficit calórico, você vai perder peso. Só que chega um determinado... No começo, a pessoa perde peso. Porque está começando a dieta, né? Você perde um pouco de água, perde peso. Tem um pouquinho da motivação ali. Isso, você perde. Mas depois vai estabilizando. Aí chega um momento que eu não consigo baixar tanto a dieta dela. Porque já chegou num déficit calórico tão grande que eu não consigo mais abaixar a dieta dela. Aí que o exercício físico entra. Porque eu, na minha humilde opinião, como nutricionista, eu prefiro que você coma mais e treine melhor. Por exemplo, chega uma paciente lá que a dieta já está bem baixa em caloria. Eu tenho outros fatores que eu posso mexer que vai trabalhar com que ela perca peso sem baixar a dieta dela. Por exemplo, eu posso aumentar o exercício aeróbico dela. Então ela vai ter um gasto calórico maior e eu não preciso baixar tanta dieta. Eu posso modificar o treino de musculação dela. Então ela consegue, de uma certa forma, gastar mais calorias. E a musculação é muito diferente do aeróbio, porque você tem um metabolismo basal muito mais elevado quando você faz musculação. Então você fica ali para um processo de recuperação de fibra muscular que você lesionou ali. Consome mais. Isso, você fica consumindo mais, porque o músculo ele fica ali inflamado, né? Você tem todo um processo de fagocitose, de regeneração muscular, porque músculo é fibra. Então quando você vai para a academia, você destrói fibra muscular, você não constrói. Então todo esse processo de regeneração muscular, ele acontece e vai gastando mais. Então você tem um metabolismo basal maior, que é o metabolismo de queima, e você consegue não só trabalhar a dieta, mas consegue trabalhar o exercício físico, que vai ajudar muito nessa perda de gordura. Legal. Você
tá fazendo exercício, não tá? Não, abandonei. Ah, não. Ah, Pierre. Tá fazendo mais nada? Mas foi esses dias atrás, né? Abandonei esses Outubro. dias. Mas eu vou falar pra você, cara. Faz uns 20 dias que eu não faço nada. Porque a pergunta seria assim, ó. Quando você faz os exercícios, a sua vida melhora? Sim. Agora imagina você fazendo exercício com uma alimentação. Consegue trazer pra gente sobre disposição, sobre humor, sobre acordar assim, animado, com os dois juntos? O Pierre treinava que horas? 7 horas. 7 horas da manhã. Tinha mais disposição ou não? Durante o dia, sim. Tem pesquisas hoje que revelam que o exercício físico ele melhora a parte cognitiva e algumas doenças depressivas, psicológicas. Porque você tem a liberação de alguns hormônios como serotonina, né? Você melhora o nível de dopamina. Então, assim, para quem utiliza o exercício para doenças psicológicas, auxilia muito. Tanto é que quando eu fico muito tempo, por exemplo, sem treinar, quando eu vou viajar, fico um tempinho sem treinar, começa a bater aquela angústia, aquilo, tá faltando alguma coisa. E é comprovado cientificamente que o exercício faz bem. Então você tem muito mais disposição, você tem essa liberação desses hormônios que são importantes, né? E esse plus pra voltar, se você falar assim, não fui segunda, não foi terça, não foi quarta, eu falo, volta na segunda. Sempre na segunda-feira. Ou em janeiro. Volta no outro mês. Porque tem toda a parte de crença também, trazendo um pouco, de pessoas que usam desculpas para não iniciar algo, né? Então eu sou da seguinte opinião, tudo tem um jeito pra você fazer, desde que você queira. Então, se você quer ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, quer performar no seu trabalho, na sua empresa, você tem que andar alinhado com a alimentação e com o exercício físico. Aí, o que vem na cabeça das pessoas, às vezes é assim, ó. Número 1, não tenho tempo. Número 2, cara, tô sem dinheiro para investir. Eu acho que é muito caro eu passar com um nutricionista, ter ajuda de um profissional e tal. Mas igual você falou, é tudo adaptável. É adaptável. E o interessante é o seguinte, já chegou pessoas lá, ou pessoas que eu conversei na academia, eu não tenho condição financeira, mas pede toda semana iFood. Sim. E às vezes gasta R$200 de iFood por semana e não tem condição de pagar uma consultoria que a gente pode, né, dividir para pagar. Sim. O importante é a pessoa estar fazendo. E o tempo é muito relativo. A gente dedica muito tempo naquilo que é interesse da gente, que é prioridade, não é? Exato. Você não vai trabalhar todo dia? Porque é prioridade na sua vida. Você não dedica 8 horas por dia trabalhando? Sim. Porque você precisa ganhar dinheiro, porque né, você gosta, às vezes. Eu gosto do meu trabalho. Eu acho que vocês gostam do trabalho de vocês. Então é uma prioridade na sua vida. Só que o exercício físico as pessoas têm que entender, né, que tem que ser uma prioridade hoje. Sim. Então, quanto custa uma caminhada? Pois é. Né? Nada. E não gasta... Vai de chinelo, se não tá sem tênis. E cada vez mais precoce que a gente vê hoje, nos dias de hoje, é o quê? Muita gente correndo atrás do dinheiro, que tá errado, e não do propósito. Então vamos supor, muitos empresários ficam 12, 13 horas dentro da empresa, não cuidam da alimentação, muito fast food, iFood, e com 40, 50 anos estão infartando. Por quê? Porque não estão se prevenindo com uma caminhada, com uma alimentação. Aí ganhou um bolão de dinheiro, mas não leva. Sim. Né? Fica. Depois não consegue aproveitar tudo que ganhou. Doente. E também não tem tempo para isso. Ideologia, vou trabalhar, vou aposentar para depois viajar. Tá errado. Com 50 anos, você não fez uma academia, você não fez uma alimentação legal. Com 60 anos, você vai falar que você vai para uma praia descendo um toboágua. Com osteoporose, lordose, bursite. Não vai. A conta não fecha, né? Não fecha, a conta não fecha. Exatamente. Então, a ideia da alimentação com a academia é uma prevenção. E eu quero até deixar um apelo pra turma aí que tá seguindo a gente aqui, ó, nessa câmera 3. Coloca aí #VoltaPR pra academia. Vou voltar, tio. Você vai ver só. Segunda. Segunda-feira sempre é o dia, né? Sempre é o dia. Ou aquelas promessas de final de ano. E vou falar que funciona. Quando eu tava pagando o personal, a gente ia certinho. Porque aí você tem um compromisso, né? Falei, nossa, o cara já saiu da casa dele. Tá lá esperando você. O cara já saiu de lá. Isso é importante, né? Na consultoria. Muito importante.
Tem o acompanhamento do personal também, mas a cobrança é muito importante, eu cobro muito. Então, eu entrego a planilha para você, não pense que você está livre de mim. Eu vou chamar você. Como que está a dieta? Eu gosto muito de sinceridade, mas a pessoa tem que entender que eu não sou um jagunço de dieta, que eu vou brigar com a pessoa quando a pessoa chega no meu consultório e fala: Eric, eu não consegui realizar a dieta da forma que você prescreveu. Estou sendo sincero com você, eu não estou aqui para criticar. Porque a gente sabe que a pessoa, para vencer a obesidade, não é fácil, é difícil. É uma patologia muito grave e que mexe com hormônios importantes que regulam saciedade, fome, que estão desregulados. Então a pessoa tem muito mais fome, é óbvio, né? Ela já tem uma parte no sistema nervoso central que é acondicionada e codificada. Quantos anos já? Então tudo vem daqui, ó, do sistema nervoso central. Tudo que você faz já tem um reforço positivo daquilo que você faz. E foi criado por um conforto seu. E o Einstein fala que é mais fácil você quebrar um átomo do que desconstruir um hábito. Einstein falava isso. Então, um hábito ruim, ele é muito difícil de ser desconstruído. Não é de uma hora para outra. Então, o nutricionista tem que entender isso. Não adianta brigar com o paciente, falar: você não fez, é gradativo, isso, aquilo, né? e tal. Eu tenho pacientes lá que estão tentando há muito tempo, estão conseguindo, mas Boa. é uma luta, sabe? Não é É assim. muita resiliência. É muita crença instalada que acredita. Para desconstruir esse pensamento é um desafio muito grande. Só que quando você consegue, junto com a pessoa, o nível de satisfação sua vale qualquer dinheiro. Sim, né? com De certeza. você pegar a pessoa, chegar lá para você e falar assim: Eric, ó, eu segui, eu tô me sentindo melhor, tô me amando, Vocês recebem bastante relatos? Nossa, muitas mensagens. A gente reposta no nosso consultoria. É muito bonito de ver quando a pessoa chega totalmente com baixa autoestima, tudo na vida dela parece que tá tudo errado, se sentindo mal, e depois a chave vira. Quando a chave vira, a vida dela transforma. E é muito bonito de ver Dá um isso. salto, né? O que você falou sobre, realmente, isso acontece com muitos empresários que estão nos assistindo, né? A pessoa bateu a meta do mês, eu mereço. Vamos fazer um churrascão. Churrasco para a equipe inteira. Aí ingere mais bebida alcoólica, ingere carnes mais gordurosas, que não tem nada a ver. Então, ela não precisava daquela quantidade. Vamos supor, fechei hoje um contrato X, né? Vou pra churrascaria, vou comer tal coisa. Que não é um hábito que deveria estar ali no seu planejamento. A gente é dependente da comida. Não tem como tirar a comida de você. É a mesma coisa como você é dependente do ar. Falar pra você: fica sem respirar. Quanto tempo você vai aguentar? Sim. E quando eu tiro a comida de uma pessoa, quanto tempo que ela aguenta ficar sem? Então, por exemplo, uma pessoa que é acostumada a comer um chocolatinho pós-almoço. 10 anos que ela faz isso. Como que eu vou tirar isso dela? Ela come porque é gostoso? Mas o que é gostoso? Defina gostoso. Por que você come chocolate? Por que é gostoso? Então, assim, o empresário que você citou aí, que vai fazer uma comemoração, eu acho que ninguém também vai ficar de dieta o resto da vida. Sim. Porque dieta significa, em grego, rotina. Então, você tem uma rotina ali. Só que a pessoa ela não tem uma boa relação com o alimento. Por exemplo, eu posso ir no churrasco, ali tem carne, que é proteína, tem vinagrete, tem alimentos que são saudáveis. Porque hoje a gente vê também na internet o seguinte: as pessoas elas fazem terrorismo alimentar. Eu não posso comer mais uma fatia de bolo de chocolate, eu não posso participar de um churrasco, eu não posso tomar uma taça de vinho. Não existe, se você perguntar para mim, Pierre, ou você perguntar, não existe alimento vilão. A não ser que você tomar uma soda cáustica aqui. Mas não existe alimento vilão. Existe um contexto alimentar. Então é muito importante que as pessoas saibam. E as pessoas se sentem culpadas quando elas comem alguma coisa diferente no final de semana, ou, por exemplo, tem uma refeição livre ali, tal. E não é assim que funciona uma dieta, tem que ter um contexto. Aí você pega um empresário que trabalha o dia todo, que ele quer fazer um churrasco no final de semana. Dá para fazer com a família? Claro, você tem que socializar. O ser humano ele é sociável, um animal sociável. Então dá para fazer. Aí ele vai ter uma boa relação. Antes ele comia uma quantidade de carne exagerada, comia um monte de queijo, pão de alho, tomava bebida alcoólica, um monte de cerveja. Hoje não, ele vai participar socialmente do churrasco, que vai fazer muito bem para a parte social, a parte da cabeça dele, que é importante, né? Só que ele vai comer uma quantidade de carne ali adequada, né? Mais sem gordura. Ele vai comer um vinagrete, um pouco de arroz.
Ele tomava um refrigerante com açúcar, né? Ele pode usar um refrigerante zero. Dá para continuar vivendo. Dá. É As pessoas isso. são muito contra a minha parte do refrigerante zero. Depois a gente vai entrar nesse assunto também. Não tá. posso tomar um refrigerante zero que faz mal para a saúde. Depois a gente vai... Tá, ó, aproveitando aqui que o Pierre trouxe a parte do churrasco, às vezes fica um pouco restrito a alimentação. Aí você trouxe a parte do hábito, Sim. né? Das pessoas, às vezes tem uma crença ali na cabeça dela, para desconstruir é mais difícil. A pessoa que desconstrói, ela chega num resultado que ela fica impressionada com ela mesma. Você tem algum caso que marcou para você, que você fala assim, nossa, teve uma paciente que estava passando Nossa, por isso, tem por isso, muito por isso. caso. Traz um De específico transformação. de Nossa, transformação. tem muitos casos. Olha, eu tenho casos de pessoas que emagreceram muito, como pessoas que nunca treinaram. Tem o caso do Rogério. O Rogério é impressionante. Ele chegou a primeira vez no consultório lá, 51 anos de idade, nunca tinha praticado musculação, quieto, não fala muito, introspecto. Aí eu olhei, você sempre tem a gente, ser humano, a gente sempre tem um pré-julgamento, né, da A pessoa. gente faz uma análise E a, da nossa e a cabeça. experiência de atendimento, eu já atendi muitas pessoas, não é a primeira pessoa a falar, esse rapaz acho que não vai levar muito a sério, né? Muito quieto, muito introspecto. Geralmente a pessoa que fala um pouco mais, tal, né? A gente consegue dialogar mais. E ele não falava muito. Pensa num cara que fez 100%, tudo que você passa, faz. 51, faz um ano que ele está com a gente. Ele chegou com 88 quilos lá, com um percentual de 30% de gordura. Um percentual alto, né? É alto. Com o abdômen um pouco mais dilatado, sem praticar atividade física, reclamando que estava sentindo muito mecânico, então exige um pouco também, não só a parte psicológica, mas a parte física, com 51 anos. E aí hoje ele tem 100 quilos com 12% de gordura. Nossa! 100 quilos com 12% de gordura. Outra pessoa. E ele se você olhar, assim, tem gente que eu vejo que está na academia há mais de 5 anos lá, e você vê que não tem evolução, né? A pessoa treina ali, né? E o Rogério, em um ano, ultrapassou todo mundo. Puxa vida. Mas uma genética que respondeu tão bem que eu olho para ele hoje, eu não acredito, assim. Eu falo, Rogério, e ele, assim, erguendo muito peso na academia, falou, nossa, eu amo isso. E eu não sabia. Que legal, E cara. você me ajudou a descobrir Propósito isso. de vida, parabéns, viu? Então, assim, mudou muito. Eu vejo ele, peguei uma amizade com ele, porque você pega uma amizade com o paciente. E ele faz consultoria comigo já até hoje. Então, assim, e a esposa dele, ele veio pela esposa dele, que faz consultoria. Entendi. E aí mudou totalmente a vida dele. Pô, ele tinha uma testosterona baixa, ele sem libido nenhum, sem energia, não conseguia sair da cama e ia trabalhar arrastado. Hoje é outra pessoa, até para falar mais. O resultado que você tem é totalmente proporcional à quantidade que você se entrega. Sim, com certeza. Não existe você entregar meio e você colher um resultado completo. O que o Rogério fez é o que a maioria de nós deveríamos fazer. Não só na área da saúde, mas isso, vocês são empresários. Na área da empresa, não existe resultado top, você ganhar, ter bastante lucro e se a sua entrega for baixa. A vida é assim, é a da semeadura. Quanto mais você dá, mais você recebe. Sim. E o que falta às vezes é esse início, é esse start e saber que a gente precisa sim sempre estar em evolução. Porque não adianta, é evolution, não é? É que a gente tem uma perspectiva de achar que a gente é autossuficiente em tudo. Tá? Por isso eu já falei para minha esposa, a gente quer aprender a usar as milhas, sozinho a gente não vai conseguir aprender. Tem pessoas que estudam para isso, assim como investimento. Eu tô com uma dor de dente, eu não vou conseguir resolver, eu vou... Sim. Pierre, que é dentista, estudou para isso. Sim. Então, assim, não adianta eu querer resolver sozinho, é a mesma coisa. Que hoje a internet, o pessoal acha que consegue fazer tudo pela internet. Esse tsunami de informação. Exatamente, YouTube. é muita informação e não tem filtro, né? O que é bom, o que é ruim. Vamos supor, a pessoa vê na internet, aí eu preciso... Ela condiz a má alimentação, a obesidade, e aí ela quer emagrecer do dia pra noite. Ela vai lá, ela fala assim, vou achei aqui, ó, dieta do carboidrato. Ó, da sopa. Aí ela pega e faz a dieta do carboidrato. Só vou comer proteína. Só que ela esquece do restante, porque vai influenciar na empresa, vai influenciar na família dela. Se ela restringir 100% carboidrato, você pode me corrigir, vai gerar uma irritabilidade gigante. Perfeito. Entendeu? Então, na verdade, o que ela tá ganhando com isso? Chegou uma notícia pra mim que uma pessoa, ela tentou fazer uma cirurgia nela assistindo tutorial de YouTube, cara. Deus, Pra pai. você ter ideia. Eu vi essa notícia. Você viu? Eu não sei se é fake. Vi no se é verdade, Instagram. mas pra você ver o nível que tá das pessoas quererem ser independentes.
A gente tem que tomar um pouco de... A internet é fantástica hoje. Eu lembro que quando eu comecei a treinar, não tinha nada disso. Não tinha nada, não tinha nem celular, parte de WhatsApp. Então, assim, hoje a gente tem uma coisa chamada imediatismo. As pessoas são muito imediatistas, né? Com tudo. A pessoa quer começar a aprender inglês, ela quer falar inglês amanhã, fluente. Ela não quer levar esse tempo, né, de estudo, de dedicação. Então, dentro do exercício físico, da nutrição, foi como ele falou. A pessoa ela não procura uma ajuda, aí ela vai lá e vê um doutor falando sobre dieta cetogênica. Eu tenho até uma história de uma aluna que ela assistiu uma palestra, né, de um médico. É interessante o jejum intermitente? É interessante. Mas para quem? Na verdade, não é a dieta que encaixa, é você que encaixa na dieta. Para quem? Então, existem vários. Tem a dieta da Bela Adormecida, que você toma... Não conheço. As pessoas estão usando medicamento para dormir para não comer. Rapaz. Agora tem, 7 anões, cara. agora tem a dieta da carne, onde você só consome carne só. Porque foi um médico que estudou, porque ele tinha uma doença psiquiátrica, a filha dele também. Aí ele começou a cortar, começou a consumir só carne e ovos. E aí ele viu que melhorou bastante a parte da doença, né, da filha dele. Mas será que foi isso? Ele escreveu até um livro. Mas será que não foi algum outro alimento que ele tirou? Então tem pouco estudo. Aí a pessoa vê uma notícia dessa, vou fazer igual. Vou fazer. Vou fazer o jejum intermitente. Tem uma aluna minha que ela assistiu e eu falei para ela assim, mas você vai conseguir fazer o jejum intermitente de 16 horas sem comer? Eu falei, você vai ficar sem energia para treinar. E ela é vendedora. Ela precisa falar. Ela precisa... E o seu cérebro, ele só trabalha com carboidrato. Na verdade, ele só trabalha com carboidrato. Você não tem como... Carboidrato é a respiração, alguma coisa das células do... Energia. neurônio? É energia. Onde você consegue fazer a sinapse, a glicose. E o cérebro é o único que não precisa de GLUT4, que é um carregador de glicose. O músculo precisa, você precisa de GLUT4 para levar carboidrato para a célula. O cérebro não. Só que quando você faz uma dieta cetogênica, por exemplo, você consome mais proteína, o corpo ele é inteligente. Eu preciso sobreviver. Porque para o corpo o que mais importa é sobrevivência. Não é físico, músculo, nada disso. Sim, ele reserva. Isso. Fala, o gordinho vai ficar 16 horas sem comer, ele vai dar uma dessa de novo. Aí ele começa a reservar tudo. Na verdade, quando você fica muito tempo sem comer, você não tem ali glicogênio estocado. Ao invés de você liberar insulina, você libera um hormônio chamado glucagon pelo pâncreas. E aí você quebra a gordura, né? E aí você transforma a gordura em energia. Então você não fica sem energia, senão você morre. É um estado de sobrevivência, é um estado de alerta. Quando você come mais proteína também, você usa proteína, você faz gliconeogênese lá no fígado, você transforma a proteína em energia. Só que é um processo mais lento. O carboidrato é uma energia. Tem um ditado que fala queime gordura numa fogueira de carboidrato. Então isso é bioquímica. Você precisa de carboidrato para queimar a gordura, para você fazer a oxidação mais rápido. Mas a quantidade certa. O que engorda? É o excesso. Sim. É o excesso. Tudo que é excesso na sua vida, você tomar uma taça de vinho vai te fazer mal? Uma coca zero de vez em quando? Não. Mas o excesso, sim. Então as pessoas têm que entender isso. Aí ela viu essa dieta jejum intermitente e começou a fazer. Aí eu falei, tudo bem, você quer fazer, né? Tal. Passou uma semana, falei, tá fazendo? Não. Começou a dar herpes. Baixou a imunidade. Falei, então, tá vendo? Você tem eu como nutricionista aqui, vamos... Porque ela faz só o personal comigo. Então, assim, vamos trabalhar isso. Porque não é... A gente tem um tsunami de informação hoje, né? Exato. E o que a gente tem de fake news hoje na internet, né? Nossa, notícias que realmente não são verdades. A E gente não vê é hoje... adaptável pra todo mundo. A gente vê hoje pessoas nutricionistas falando cada absurdo. Mas pra quê? Pra ganhar like. Sim. Pra ganhar curtida. Pra ser diferente. Quando a gente é sério, a gente não... Pode ser que a gente não tenha números exorbitantes de seguidores, a gente não tem tantos likes porque talvez não interessa para aquele paciente. A gente não faz dancinha, a gente é da saúde, a gente quer fazer o certo. E é o que acontece hoje no mundo da internet. Vamos supor, a pessoa quer fazer algo, tratamento, ela tem que procurar um profissional. Se ela for querer ficar pesquisando, meu irmão, vai querer ficar copiando, que nem o jejum intermitente, vai fazer por conta. Nosso corpo ele começa a queimar, você me corrige, se eu não me engano, depois de 12 horas só. Então, quer dizer, 12 horas você perdeu de não comer, ele começa a ele reservou tudo. Começa a queimar depois das 12 horas. Então, eu fiz jejum de 12 horas. Você ficou sem comer porque você quis. Mas, por exemplo, depois você começa a fazer o jejum intermitente, o corpo entende que você está sem ingerir alimento. A parte do seu corpo
ela não vai segurar gordura, segurar as coisas? Porque Então, vai aí pensar ela começa a trocar o que ele acabou de falar. Aí ela começa a transformar a gordura de outro lugar em energia. Ah, entendi. Mas só depois de 16 horas, se eu não me engano, esses jejum. Entendi. A gente fala, o jejum intermitente é ruim? Não existe dieta... ruim, é o que você claro, falou. Se você pega um paciente que é diabético, por exemplo, que está ali com uma glicemia muito alta, uma insulina basal, uma hemoglobina glicada muito alta, está ali com problemas sérios de saúde. A gente sabe que se ele realizar um jejum, a gente adaptar isso para ele, mas é uma adaptação, é um método que a gente vai fazer para um acompanhamento um período curto, não é o resto da vida isso. Para melhorar a glicemia dele. Depois ele vai voltar a acrescentar um pouquinho mais de carboidrato nas horas corretas. Para uma pessoa que tem, a gente sabe que o jejum, a dieta cetogênica, por exemplo, para pessoas que têm doenças psiquiátricas, convulsões, ela funciona. O Fábio Assunção, ele fez uma dieta cetogênica por um período, comendo mais gordura e proteína. Você perde mais peso, você entra num déficit calórico muito grande. Então, mas foi com um período, com acompanhamento nutricional. Não direto. Não no olho, tentando fazer sozinho. Isso. Falando que vai economizar. Isso. Cara, então, saúde é uma coisa muito séria. Mas o quanto que ele vai ter que consumir de gordura? Tem uma porcentagem de gordura que você tem que consumir, uma porcentagem de proteína, numa dieta cetogênica, para um diabético. Eu tenho muitos pacientes diabéticos lá. Então, quando você come uma quantidade de proteína maior também, você faz gliconeogênese, então não muda muita coisa. Então, por exemplo, a dieta para um diabético cetogênica, ela tem que ter uma porcentagem de 65% de gordura, 25% de proteína. Então, tem um cálculo que você faz para a pessoa seguir. E aí a pessoa vai te chamar, fala, pô, Eric, eu tô sentindo muita fome, tô sentindo muito cansaço. Tem que ter um complemento de vitaminas, porque quando você faz uma dieta cetogênica ou um jejum, você vai ter deficiência em certas vitaminas. Você vai dosar uma vitamina D, ela tá baixa. E aí, o que o bacana que você tá trazendo é o quê? Você tá dosando a saúde dela. Com certeza. Só que se ela, como você tem já a clínica num completo para a pessoa, você tá oferecendo algo mais completo, o treinamento também é importante. Porque se ela fizer só o jejum, fazer a dieta que você está falando para um diabético, e ela for treinar, aí o outro personal começa a botar peso, ela não tem força. Sim. Por quê? Sim. Ela tá tirando daqui. Isso é importante. E aí, vamos supor, você já falou, seu treinamento vai ser assim, por causa da sua doença e seu histórico aqui. Se ela for treinar por conta e não por uma orientação do todo desse paciente para você, ela vai falar, vou fazer 4 vezes cardio. Ela vai queimar mais do que você estava pensando. Ela vai desmaiar. Sim. Quando você trouxe aqui a respeito da queima de gordura e tal, você ia comentar algo do final de ano. Acho que o Pierre entrou numa outra pergunta. É mito ou verdade que as pessoas mais te procuram de outubro para frente, né? Que vai pra praia, que vai fazer as coisas. Geralmente as pessoas procuram perto do carnaval porque elas querem ter um físico muito mais bonito para a praia, né? E eu falo que você não tem que fazer musculação para as pessoas, né? Para você. Boa. E tem que ser uma coisa para o resto da sua vida, não para um período de tempo, né? E as pessoas idealizam isso por causa do quê? Instagram. Então ela vê um físico mais bonito ali, carnaval, tal, as pessoas ostentam hoje no Instagram, né? Então ela quer um físico mais bonito para o final de ano, para a praia. E elas querem resultado rápido. Aí eu tento conversar com ela e falar assim, não é uma coisa tão simples assim. Né? E não faça somente para ter um físico mais estético. Faça para ter uma mudança de vida e o bônus é um físico mais estético. E esse papo é dado ali. Consequentemente, eu converso muito com a pessoa. Eu vou ouvir muito a pessoa. Eu vou ouvir as dificuldades dela, vou entender o que ela procura. Primeira coisa é deixar ela falar qual é o seu objetivo, o que você deseja, o que você pensa na sua mente em relação ao seu físico, o que você não gosta, o que você quer mudar, quais são as suas dificuldades em relação à sua alimentação, você treina. Então, assim, é uma conversa muito ampla, como a gente está tendo aqui. Aí eu ouço bem a pessoa, converso com ela, e aí depois que a gente vai fazer a avaliação física, eu vou colher todos os detalhes ali. Então, assim, se ela tem uma patologia, porque é muito importante isso. O Rogério mesmo que eu citei, ele tem pressão arterial elevada. Então, por exemplo, como o Pierre citou, se ele vai treinar sozinho, ou procura somente a academia, porque a maioria não paga personal, a maioria não tem esse costume ainda. No Brasil, paga-se professor na verdade, tem professor de sala, né? As academias têm um professor de sala, que é o professor que ganha pela academia para passar treinamento para o aluno. Aí o aluno quer que o professor seja nutricionista, psicólogo, geralmente muito psicólogo, né? E monta o peso para ele, é assim, e ainda reclama, né, às vezes. Nos Estados Unidos não existe isso. Você paga para usar a academia.
você está pagando para usar o espaço. Então você paga uma mensalidade, é muito barato lá. Só que nos Estados Unidos o serviço é caro. Qualquer serviço que você vai fazer lá, por exemplo, é caro. Então, para você contratar um personal ali, você vai pagar $100 a hora. Nossa. Então, por exemplo, pra gente é bastante a gente converter, mas para eles qualquer pessoa hoje lá que trabalha, você pega um auxiliar de dentista, ganha $2, $3 mil. Você pega um dentista, ganha muito mais. Pode ir pra lá, você vai ganhar dinheiro, hein? Tá nos projetos. Hein? E aqui não, aqui então o pessoal se acondiciona. Mas você pega hoje uma pessoa que treina numa academia, é um treino genérico. Vem até um papelzinho que sai ali, mas é igual para todo mundo. Aí você pega o Rogério que tem uma pressão arterial elevada, ele tem que trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, séries de repetições. Ele tem que fazer repetições mais curtas, de 6 a no máximo 10 repetições. Porque ele tem uma diminuição da pressão sistólica. Então, se ele faz repetições muito mais altas, ele eleva a pressão arterial dele. Ele faz uso de propranolol, losartana. Então, assim, paciente diabético, como que ele tem que se alimentar, quanto tempo de treino ele tem que fazer, porque ele tem hipoglicemia, se ele usa insulina ou não. Então, isso eu revejo tudo e quando eu vou montar o treino para ele, eu vou fazer essa adequação. Cara, entra num assunto muito, muito louco, porque a pessoa que treina sozinha, que ela acha que ela é super poderosa, ela fala, não preciso, eu pego uma dieta na internet e eu pego um treino na internet. Aí, nós seres humanos, nós somos movidos a resultado, nem que seja micro resultado. É uma motivação, né? É uma motivação. Por isso que as pessoas, olha só o raciocínio, a pessoa vai, faz tudo sozinha, nutrição, exercício físico, fez 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sem resultado. Ela pega uma crença tão forte pra ela que fala assim, cara, exercício não é pra mim e alimentação não é pra mim. E ela se fecha, não vai procurar profissional e vai ficar naquele tempo. Ah, mas eu janeirão começou, fiz a inscrição, paguei 12 meses pra academia. Mas não foi. Porque não tem a cobrança. A cobrança dela esquece, que ela não tá cumprindo a palavra dela. Mas ela não buscou nem outra pessoa pra poder ajudar ela. Então acho que o desafio de vocês é infiltrar, né, na mente dessas pessoas. Eric, manda um recado para aquela câmera ali, ó, para pessoa que começou a ir para academia e parou e precisa voltar urgente. O apelo agora pelo exercício físico. A pessoa que parou e precisa voltar. Eu acho que independente da idade, independente se a pessoa é mais nova, se a pessoa é mais velha, ela tem que dar o primeiro passo, assim como vocês disseram. O primeiro passo é muito importante. Então, se você é novo e acha que não necessita de atividade física ou de musculação ou qualquer outra atividade física ou de uma nutrição adequada, comece. Porque a idade chega para todo mundo e a conta chega. E você que é mais velho, com certeza, tem que iniciar também, porque há um tempo. Nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Então, assim, principalmente quando você está chegando numa idade mais avançada, as doenças aparecem. Eu tenho 43 anos hoje e, assim, começa a aparecer umas doenças, não tem como. Algumas patologias pequenas, algumas dores. E o quanto a musculação ajuda isso, quanto a nutrição, ou quanto a atividade física mesmo. E o quanto faz bem, o quanto as pessoas sofrem de depressão hoje e quanto o exercício físico ele pode ajudar nisso. Como a gente citou aqui, a nutrição adequada. Então, independente se você é mais novo ou mais velho, faça, comece, dê o primeiro passo. Boa. Bacana. Nossa, muito top. E agora eu tô curioso pra saber uma coisa assim, ó. Não é pergunta groselha, não. Sempre tem uma pergunta aí, ó. Mas, Pierre, você sabe o que significa Diet Light? Sim. Ah, eu não sei. Você conta pra nós o que significa? A diferença entre Diet Light e zero, que você ia comentar do refrigerante. Tá. As pessoas demonizam muito, por exemplo, o refrigerante zero. Ah, não é saudável. Em questão de saudável, realmente não é vamos colocar assim, um alimento saudável. Mas tem todo um contexto. Por exemplo, você pega uma pessoa que está em estado de obesidade. Ela gosta de tomar um líquido ali após o almoço. E a gente sabe que um suco de fruta ele tem muito mais vitaminas, ele é mais saudável, fitoquímicos. Só que ele tem uma carga ali de açúcar maior, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que vai fazer esse consumo, eu posso passar uma coca, ao invés de uma coca normal, uma coca zero para ela fazer o uso, mas sem excessos. Aí o pessoal fala, mas e o adoçante? Existem pesquisas, né, que o pessoal fala que o caramelo 4, o adoçante faz mal. Essas pesquisas em ratos, em relação
aos adoçantes, relatou que se você consumir 600 vezes mais, no caso do rato, 600 litros de adoçante para ter algum problema, você vai ter muito mais problema de bexiga para urinar tudo isso do que com relação ao adoçante, tomando uma latinha de coca às vezes. Então, não vai fazer a diferença o adoçante. Caramelo 4, tem no café. Então, assim, as pessoas elas não entendem o sódio, por exemplo, na Coca-Cola. Uma latinha de 350 ml tem mais ou menos 40, 60 miligramas de sódio, que é pouco. É nada. Então, se você coloca, mensurando isso numa quantidade pequena, não vai fazer mal. Então, tudo tem um contexto. É claro, aí, nesse contexto, você pega uma pessoa, por exemplo, que participa de ciclismo. Eu já posso passar um suco de laranja. Então, tem pessoas que vão até a gente ali, o cara faz ciclismo, pedala 200 quilômetros ali, eu já posso passar uma coca com açúcar, porque ele vai usar. Então, tem todo um contexto. Aí, no diet e o light. Hoje tem muitos alimentos, né, dentro do supermercado, a gente tem que ficar esperto com o rótulo. Você pega o diet ali. O diet, geralmente, a Coca-Cola, por exemplo, ela é diet. Então, ela não tem zero açúcar, zero carboidrato. E tem alguns alimentos que são diets, que eles são mais ricos em gorduras. Por exemplo, o diabético, você vai olhar, por exemplo, uma paçoquinha ali que é diet. Ela é mais rica em gordura do que carboidrato. Então, eles adicionam mais gordura. Tudo é questão de você ler o rótulo. Você pega um leite condensado diet. Ele vai ter menos carboidrato e mais gordura. Tá? Ele não é exatamente zero. Aí você pega um light. Um light, geralmente, ele tem menos caloria. Então, não quer dizer que ele tenha menos carboidrato. O único alimento que não tem carboidrato nenhum, você pega, por exemplo, uma coca, zero. Ela é zero açúcar, zero caloria. Ela tem um pouquinho de sódio ali. Então, tem uma diferença de zero, que é zero caloria. Certo. Diet, que às vezes você acha alimentos que tem, no caso da coca, zero caloria, zero tudo. Mas você pega alimentos que tem mais gordura e menos carboidrato. Para o diabético é interessante, você pega um chocolate diet. O chocolate diet, ele é mais à base de gordura. E tem menos carboidrato. Você pega um chocolate normal, ele tem mais carboidrato. Ele tem gordura também, mas ele tem mais carboidrato. Então, eu até fiz um vídeo interessante no supermercado que tinha lá suco integral. Fica esperto com isso, sem adição de açúcares. Aí você vai, eu acho que não tem açúcar, né? Não tem carboidrato, porque açúcar é um carboidrato. Né? Aí você vai lá, tem 25 gramas de carboidrato por 100 ml. Aí você fala, mas você tá falando zero, sem adição de açúcar. Na verdade, o açúcar do alimento existe ali. O açúcar, por exemplo, o suco de uva. Ele não é extraído, mas não tem adição a mais de açúcar. Mas tem açúcar. E aí fala alimento integral. Mas ele tem carboidrato. Então você às vezes não pode consumir carboidrato. Você está numa dieta mais restrita, low carb. Você vai consumir ele sem saber, achando que é integral, que é bom. E tem carboidrato. Tá? Nossa, que louco, né? Tipo, porque o que vende é a embalagem. Sim. Você vai bater o olho lá e você vai falar, perfeitamente. Beleza, é meu. Sim. Só que a hora que você olha nos detalhes, Diet, você vê que também, tá escrito lá, né? Tipo assim, igual ele comentou. Integral. Integral, mas não vai ajudar. Gordura, Você falar que é zero açúcar, daí a pessoa achando que tá igual. É mais só se ela ter tomado uma lata de coca. Aí tem o contexto, eu falei. A pessoa às vezes está fazendo a pessoa às vezes é uma pessoa que precisa reduzir caloria, compensa muito mais uma coca zero. Se ela, né? Porque é mais prazer, né? Não, é uma água comer, acho que é prazer, né? saborizada, né? Comer é prazer, você não tem como fugir disso. H2O. É zero açúcar. É zero açúcar. Pode tomar. Pode usar. É claro que você tem uma quantidade que você pode usar ali. Você não vai trocar água por H2O. Então eu sempre incentivo, vai tomar esporadicamente, não precisa ficar tomando a todo momento, né? É uma coisa que me intriga também. Vamos defender os churrasqueiros. Você quer regói de carne, né? Os churrasqueiros, a pessoa fala assim, tô de dieta, não vou comer churrasco. Vamos no rodízio de sushi. Ela vai lá. O tanto que ela põe shoyu, só sódio. Sódio. E aí, é melhor ter comido carne, não é não? E aí entra o shoyu mais light, que ele tem menos sódio, menos caloria, né? Como você falou aí. Na verdade, são quantidades. Se você vai, por exemplo, num rodízio ali, eu recomendo que quem está fazendo dieta, precisa emagrecer, não vai em rodízio, né? Porque rodízio você perde a mão. Porque você já tem uma relação com a comida de você chegar lá e querer comer, né? Assim, para valer o dinheiro, comer, né? Para valer o dinheiro. Então, quando você vai em rodízio de pizza, vai em rodízio de sushi e tal, você quer comer mais do que, né? Como ele falou, valer o dinheiro.
Então tem que tomar cuidado dessa relação. Você pode, né, ir no churrasco. Porque achar que tá comendo e tá sendo saudável. E não Isso. é. Não é. Porque o Come tanto de muito. sódio que tem o shoyu. Cream cheese e muita gordura também. O salmão mesmo, o salmão a gente acha, pô, é um peixe saudável, é legal, bacana, mas é um peixe que tem muita gordura. É gorduroso. Tem muito mais gordura. Você pega um filé de frango, por exemplo, 30 gramas de 100 gramas de filé de frango tem 2 gramas de gordura. Você pega 100 gramas de salmão, tem 20 gramas de gordura. Poxa e a vida. gordura tem 9 calorias. E as pessoas trocam às vezes. Ah, deixa eu ver, eu vou comer um filé de frango ou um salmão. Achar- Acho que eu vou É pro que, salmão. é que salmão né? tá mais Tipo, caro hoje, né? pra- Tá mais difícil de ser membro da família real hoje pra você consumir, né? É verdade. Tu Porque tá o certo. preço que tá hoje, então é mais fácil comer frango. Eu também estou na base do frango. Tá certo. Uma vez no mês vai comer um salmão, alguma coisa. Gostaram do bate-papo? Muito bom. Sim. Leve, ótimo. tranquilo. Super Você de acha boa. que tem algo que a gente não passou aqui? E agora, quer falar alguma coisa assim? É bom sempre enfatizar alguma coisa. Acho que A gente falou do resultado do rapaz que ganhou massa muscular, né? Interessante. A gente também tem um paciente, o Cláudio, né? sim. Ele e a esposa. Você imagina em pessoas que... O Cláudio chegou a pesar 200 quilos. Poxa vida, cara. Então, obesidade, assim, grau Que 13, foi assim. um desafio pra vocês também, Foi um assim. desafio, porque ele mesmo fala, ele tem uma relação com a comida muito grande, assim. Tanto é que você pergunta para ele de restaurante, ele conhece todos. De São Paulo. São Paulo. Né? O prazer que ele tem para comer é muito grande. Eu gastava R$ 4.000 de fast food por mês. Poxa vida. Porque tá iFood. relacionado a algum prêmio. É o estado de Cara, recompensa do nosso É o córtex psicológico pré-frontal. que ele começou aqui no início, aqui ele falou É. sobre o alimento que às vezes não é por fome que você come. É por muitas coisas psicológicas, talvez. E Vem quanto desde a tempo que ele infância. ficou com você? Ou Ele já quanto tá comigo já há 2 anos já, né? Ele 2 faz anos. a parte de treinamento e faz a parte de dieta. Hoje ele pesa 98 quilos. Ó, louco, cara. É uma, assim, Absurdo, cara. É um absurdo. casal que se Nossa. transformou. Transformou. São Que outras bacana. pessoas. Gente, parabéns, viu? De verdade, Parabéns pelo mesmo. trabalho que vocês fazem. E Meu, eu falei para ele, o quanto de gente se motiva. Porque quanta gente que Não. tá nessa situação e acha que não pode reverter. Sim. Só que quando o obeso chega lá com você, na verdade, a pessoa que está em estado de obesidade, né? A pessoa não é obesa, ela está em estado de obesidade. Ela acha que para reverter aquilo é rápido. Não é, você tem que explicar para ela. Porque hoje em dia a gente não falou sobre uma parte da parte de medicação também. Eu acho que é interessante falar, ó, né? beleza. Porque as pessoas hoje elas querem cortar o caminho. O Ah, quanto é de verdade. gente hoje faz uso de automedicação, né? Hoje o quanto de pessoas que fazem uso de Vinvance, o uso das canetas, né? Ozempic. Ozempic, semaglutida. São aquelas pessoas que querem cortar o atalho. Emagrecer rápido. Uhum. E o interessante, a indústria farmacêutica sabe disso. Por exemplo, o quanto que ela investiu bilhões em pesquisas, por exemplo, com o Ozempic. O Ozempic ele saiu de moda hoje, agora entrou o Mondiaro. Uhum. Por quê? A classe social mais alta está consumindo em excesso. Não E tá é uma diferença absurda, né? Tipo, você vai 1.000 pagar pra o- 10 mil. para R$ 4.000 aí uma caneta de Monjaro hoje, tá? Então os médicos estão receitando bastante. O Monjaro não chegou no Brasil ainda, mas o Ozempic tem muitos pacientes que fazem. Agora, o que eu penso sobre isso? Dá para usar? Por favor. Eu acho que a pessoa que só usa o Ozempic, não faz um acompanhamento psicológico, não tem um acompanhamento nutricional, não vai dar certo. Agora, a pessoa que ela está ali inserida no acompanhamento nutricional, treinamento, já está um tempo na dieta ali, ela vai ao médico, o médico prescreve para ela, acompanha os exames, tudo bem, em alguns casos é interessante. Você pega uma pessoa que tem muita dificuldade de parar de comer, porque, por exemplo, o Ozempic, ele diminui ele deixa você mais saciado, porque ele, na verdade, imita uma enzima, uma proteína, né, que você produz no seu intestino, que é um análogo, na verdade ele é um análogo do GLP-1. Então ele retarda o seu trânsito intestinal. Então você sente menos fome, você fica mais saciado o dia todo. Então a pessoa às vezes fica muito tempo sem comer. Só que por um período é interessante. Depois, quando a pessoa quer ganhar massa muscular, ela precisa comer, talvez ela não consiga comer tanto. Mas é interessante com acompanhamento médico, nutricional. Hoje tem o Mondiaro, hoje o pessoal está passando muito Vinvance também para emagrecimento. Só que tem que ver toda a parte colateral. Vivância aí é caneta também ou não? Ele é em comprimido. Na verdade, é até chato falar isso, mas ele é a cocaína do rico hoje. É um medicamento que ele estimula bem a parte de dopamina, que é um neurotransmissor que te dá motivação. Dopamina é importantíssimo. Então, estimula a parte toda cerebral sua em relação a esses cognição. Então, você tem um hiperfoco muito maior. Então, você consegue, só que você fica muito... Fica dependente também. É um medicamento para TDAH. Então, quem não tem TDAH vai ficar muito mais. Você vai querer fazer 1000 projetos ao mesmo tempo, você vai querer
emagrecer, você vai querer fazer aquilo, mas você fica dependente. Então, por isso que precisa ter um acompanhamento médico. Imagina se eu tomar isso aí, já sou intenso. Tomar um negócio desse. Só que, como eu falei, Não vai querer comer. a indústria Por isso que farmacêutica, emagrece. né, assim, a indústria farmacêutica sabe disso. Ela investiu muito dinheiro nisso. Agora, pergunta se ela investe dinheiro, por exemplo, na doença de Chagas, que é uma Na cura. a população mais pobre, no medicamento mesmo, tal, né, um medicamento mais avançado. Acessível não. também ali para eles. Por quê? Porque não gera mercado. lucro. E a indústria alimentar também pensou nisso. Puxa vida. Por exemplo, hoje a gente vê pessoas muito mais obesas do que antigamente. Você pegar vídeos dos anos 80, as pessoas eram mais verdade, magras. verdade. Mas por quê? A gente tem muito mais estímulo sensorial hoje em relação ao alimento. E a indústria alimentícia, ela percebeu isso, ela começou a criar alimentos mais gordurosos, palatáveis, porque isso gera uma dependência química falar. mesmo, tá? Então, você tem... Eu fui viajar, por exemplo, esse tempo aí pro exterior. Fiquei 20 dias fora. E eu amo comer, por exemplo, arroz com frango. Eu tenho um paladar maravilhoso. Eu não vejo a hora de chegar para comer arroz, verdura, frango ali. A Celara também, né? Assim. Legal. E eu fiquei esse período comendo diferente. Você não tem como fazer dieta lá. Você vai lá, come um hambúrguer, faz aquilo. Você muda as pupilas ali, né, da língua. E quando você chega, para você voltar a sentir o prazer novamente do arroz com frango, demora. Poxa. E aí você pega um cara que está em estado de obesidade, que come só hambúrguer, fast food, ele tem o prazer. Às vezes Não vai gostar nunca. não né? vai gostar. Ele vai comer uma fruta, não foi inserido isso na introdução alimentar dele. Aí você vai introduzindo devagar, ele vai pegando gosto. Só que demora. Então a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ela percebeu isso. Que você pega um McDonald's cheio de gordura ali, palatável, ela sabe que a pessoa vai viciar naquilo, não vai parar de comer. Então há um investimento muito grande da indústria farmacêutica, alimentícia, para deixar você dependente ali, às vezes. No final tudo leva Ela te dinheiro. engorda e depois fabrica os remédios Emagrecer. rápidos. E aí faz aquele sanfona. Então, aí por isso que você tem que ter esse acompanhamento nutricional. Eu acho errado usar os medicamentos estão aí para auxiliar em casos mais extremos. Eu vi até medicamento para fumante. Tem. Para pessoa inibir apetite e achar. fumar. Eu falei, não, na hora que você lê o rótulo, eu falei, não, mas isso aqui não tem nada a ver. E a pessoa está tomando para emagrecimento. Então, tudo que você jogar na mídia, rotular e falar, você vai emagrecer, vai vender. Porque ninguém quer fazer E a dieta. fórmula é disciplina. Não existe outra fórmula. Para tudo tem- na vida. É muito mais difícil, né? Exatamente, porque pessoas tomam remédios, canetas, que é de diabético. Você não é diabético, porque você está injetando produto de diabético no seu corpo. Você não é diabético. Pode ser que lá na frente tenha uma consequência disso. Tá falando que não tem, né? Então você está comprando. Caro ainda. Mas vamos Muito supor, caro. seu pâncreas está deixando de trabalhar, ele está trabalhando menos. Porque você está injetando. Você emagreceu, beleza, mas está sem acompanhamento. Então eu acredito que o trabalho de vocês é muito mais importante para a pessoa ter uma longevidade, independente da idade dela. Num contexto geral. O que eu estou procurando? Corpo. Vai ter corpo. De uma hora para outra? Não. Por pessoa que já tem meia idade, ela vai ter longevidade. Vai ter um estilo de vida melhor. Sem acelerar as coisas. E as drogas, como a gente fala, existe N drogas que a pessoa pode tomar, mas vai ter a decepção. Por quê? Porque não tem disciplina. Mas hoje a pessoa está usando medicamento para tudo. A gente vive uma epidemia de uso de medicamentos. Tanto esteroides anabolizantes, né, que as pessoas fazem uso, muito, excessivamente. E a gente tem uma indústria que é underground, né, que hoje o pessoal percebeu a utilização desses produtos, eles fazem caseiro, o pessoal está usando, que é um risco sanitário muito grande. Você tem o uso dos medicamentos ali para emagrecer, né? Que as pessoas conseguem hoje sem o atendimento médico, e o atendimento médico é muito importante. O doutor veio aqui e explicou tudo sobre isso também, é muito importante isso. O médico está ciente do que ele está passando, né? É só ele que pode prescrever. Então, o aumento da depressão também, as pessoas hoje elas se limitam, né, a fazer o que é correto e buscam muitas redes sociais, né? Porque no Instagram aí você vê, as pessoas postam só ostentação, físicos bonitos, né? Que você... Só palco. E ali você vê que tem modificação, às vezes por Photoshop, tem todo um processo de, né? Que às vezes você nunca vai chegar naquilo. Hoje as mulheres estão colocando muito metacril no glúteo também, então a pessoa vê uma mulher com glúteo maior ali, acha que foi por exercício. Ela posta falando que foi por exercício, não foi.
Então a gente não sabe o cenário por trás disso. Então eu, né, como nutricionista, como educador físico, eu tenho a obrigação de alertar as pessoas sobre isso também. Então, por exemplo, a pessoa quer trilhar um caminho. Eu vou auxiliar ela. Às vezes chega a gente lá e fala, eu quero fazer uso disso, eu quero fazer aquilo. Falo, não é bem assim que funciona. Eu vou explicar os pós e os contras em relação ao uso do medicamento. Hoje as pessoas, como eu disse, sofrem muito de depressão. Você pode reparar que antigamente não tinha muito isso, né? É claro que hoje tem a internet que ela expande, né? Então você tem informação, tá tendo um terremoto lá na Tailândia. Antes você não sabia, hoje você sabe. Mas a depressão era menor, porque a régua era um pouco mais baixa também. E assim, você não tinha tanta informação. E hoje a pessoa, ela acorda, toma um medicamento toma um Vivance para ter energia. Aí ela vai dormir e toma Rivotril. Aí ela vai ter uma relação sexual, tem que tomar Viagra. Aí ela toma medicamento para tudo, né, assim? Ela vai estudar, tem que tomar Ritalina. Então, assim, a pessoa é movida à medicação. E não sabe o quanto que isso daí, ao longo do tempo, não precisa nem ser longo prazo, mas ela vai colher muitos resultados negativos. A conta chega. Agora, as pessoas, elas questionam assim, mas você pratica atividade física, mas você fica doente. É normal. Fulano de tal, atleta, morreu de parada cardíaca. As pessoas têm que entender uma coisa. Desculpa, cara. Ficar doente, morrer, todo mundo vai morrer um dia. Vai. Você não faz exercício físico, uma nutrição adequada para você ser eterno. Você faz para ter uma qualidade de vida. Você pega uma pessoa que está em estado de obesidade, ela não tem qualidade de vida para dormir, para caminhar. Você vai melhorar a qualidade de vida. Morrer, eu que treino vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Posso morrer de ataque cardíaco, pode ser genético, câncer, são doenças genéticas, né? Que você tem ali uma probabilidade maior e pode acontecer isso. Isso é importante salientar. E uma dúvida que as pessoas têm também. Ser atleta não é saudável. Assim como ser sedentário também não. Então existe um meio termo. Uma ponta do iceberg é a outra, os extremos. Você pega, por exemplo, um fisiculturista que tem ali 120 quilos de músculo. Eu fui fisiculturista. Não é saudável. Porque você leva o seu corpo ao extremo em tudo. Então você pega um cara, por exemplo, que joga futebol. Extremo. Tanto é que engorda depois que termina. A saúde articular. Você pega o Fenômeno, quantas lesões ele tem, hoje como que ele está. Você pega o Pelé, que não conseguia andar. Então, são extremos. Saúde é o que a gente prega na consultoria da gente. Então, a gente faz com que você consiga ganhar massa muscular, emagrecer. Que você viva melhor. Tudo. E quando você chega até a gente, isso é muito importante salientar também, eu vou falar um pouco, porque quando a pessoa chega até a gente, ela chega muito intensa, aquele fogo de palha. Eu quero treinar todo dia, quero fazer dieta, isso, aquilo. Aí que você tem que entrar e falar, não, vamos começar devagar, musculação, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Então, assim, é importante falar isso também. Gente, tô aqui, ó, com a Cilara, com o Eric, um bate-papo que a gente teve e eu amo isso aqui. Não sei se você sabe, mas eu gosto muito de ter esse podcast e poder conversar com pessoas incríveis que transformam a vida das pessoas. Aqui, a gente não falou de dinheiro, a gente não falou de faturamento. A gente falou de vidas. Claro que dinheiro é importantíssimo. Pô, quem não gosta de dinheiro? Mas o ponto principal aqui é qual que é o seu propósito aqui na Terra? O que você tem feito para servir as pessoas? E eles trouxeram aqui transformação de vida. Então, se vocês forem na Evolution, vocês não vão chegar lá e sair apenas com um corpo diferente. Vocês vão ter a vida de vocês transformadas. Porque é disposição, é qualidade de vida, é mudança de humor, relacionamentos saudáveis. E você volta ou gosta ainda mais de você mesmo, que é um ponto muito importante para quem quer continuar evoluindo. Parabéns pela trajetória de vocês. Foi uma honra bater esse papo aqui. Onde que as pessoas encontram vocês na internet? Ela vai falar bastante, que ela que faz toda a parte de internet. Ela é muito inteligente. Ela me ajuda também, mas a parte de marketing... Pelo Instagram, na bio. Aí consegue pelo WhatsApp. Tá, qual que é o Instagram de vocês? Evolution Assessoria Fitness. Evolution Assessoria Fitness. Quer deixar o pessoal de vocês? Tem? Oi? O Instagram pessoal? O meu é Cilara Souza. E o seu? Meu atleta Eric Ramos. Ainda está como atleta, eu sou aposentado, mas está como atleta. E a gente tem o nosso consultório aqui para atendimento presencial. E tem todo o atendimento online também, que é todo um protocolo bacana. E como você disse, eu amo também o que eu faço muito. Assim, é gratificante transformar a vida das pessoas. Tá?
é o que você fala, se você realmente faz aquilo que você gosta, você não trabalha nem um dia da sua vida, né? É um clichê, mas é importante citar isso, porque você transforma, as pessoas são gratas a você. Eu acho triste, às vezes, quando você faz alguma coisa, as pessoas estão procurando muito isso na internet hoje, ganhar dinheiro de uma forma fútil, né? E dá retorno, né? Você vê que no Instagram dá retorno, né? E é interessante, às vezes, o Pierre, que é dentista, que vê a pessoa saindo ali com um sorriso melhor, né? Sim. É gratificante também. Profissões que modificam a vida das pessoas, que talvez, às vezes, não tenha, né, um devido valor como deveria ter, né? Mas que é importante para transformar as pessoas. Eu acho muito interessante isso e eu amo o que eu faço. E, com certeza, se você for ao consultório, eu vou fazer o meu melhor lá para atender tanto eu e esse Lara. Legal. Onde fica o endereço? Na Rua América 256. Rua América 256? No centro. Aquela principal ali. Isso. Perto da VetCare ali, dos consultórios ali, é bem simples de achar ali. Legal. Vai mandar? Pergunta de milhões? Vamos mandar. Vamos pensar que tem 8 bilhões de pessoas assistindo esse podcast em tempo real. Qual a mensagem que você daria para essas 8 pessoas? A Lara vai falar agora, que ela é boa de mensagem. Dá uma mensagem impactante, assim, que a pessoa vai ver e vai ter uma sensação na hora que vê essa mensagem. Eu acho que as pessoas não podem desistir, né? Chegam muitas pessoas até a gente com baixa autoestima, achando que não vai conseguir seguir os planos, que não tem jeito, porque também a pessoa não tem conhecimento. E eu posso dizer com toda certeza que é possível sim, né? Só ter muita resiliência, paciência, muita dedicação que consegue. Isso aí, não desista. Não desista. E nunca deixar para depois. Eu acho que a prioridade hoje a prioridade é você. Você vive dentro do seu corpo. Então a maior prioridade é você. Então não deixar para depois e começar. Nunca deixar sempre para segunda-feira, né? Começar o mais rápido possível. E importante, pessoal. Eu tenho uma frase na minha cabeça até hoje. Você é o que você come. É isso aí, cara. Na verdade, tem uma frase muito antiga de Aristóteles, que a excelência é um hábito, né? Então, hábitos saudáveis em tudo na vida. Se você é uma pessoa que trabalha e não sabe investir o seu dinheiro, se você é uma pessoa que tem uma família, mas não sabe ali gerenciar a sua família, o seu tempo, o equilíbrio, o hábito saudável em relação à nutrição, exercício físico. E é como escovar os dentes. Você não escova os dentes todos os dias e não é importante. Se você não escovar os dentes todos os dias, você vai ter um problema, né, dental ali. Exercício físico, nutrição, cuidar da família, tudo tem que ser bem feito para que você seja bem sucedido nessas áreas, né? É importante isso. Legal. Muito top. É isso mesmo. Gostou do bate-papo? Demais. Manda aí seus agradecimentos. Eric, você, muito obrigado pela presença. Uma honra ter vocês aqui. Acredito que eu quero que vocês voltem de novo para trazer mais temas, mais compartilhamento de pacientes. E você, mais uma vez, tamo junto. É isso aí. Turma, quero agradecer a audiência, você que nos ouve através do Spotify, assiste através do YouTube, acompanha aí pelo Instagram. Agradeço a audiência de vocês. Quero agradecer Silara, Eric, muitíssimo obrigado por vocês toparem estar aqui batendo esse papo. Foi edificante e vai mudar a vida de pessoas. É tão gostoso que dá para conversar umas 3 horas aqui. Eu vejo um podcast do pessoal que fica 3 horas e meia, né? Você vai assistir depois e tal. E você vai conversando, você vai percebendo que vai rolando conversa, e vai conversando e é gostoso, né? Porque aí você acaba motivando pessoas também. Aqui né? A gente esquece de tudo, né? Esquece que tem câmera, esquece bacana. Que tá com o auditório aqui, a plateia cheia. Pra quem tem esse medo de vir no podcast, o que vocês poderiam dizer para essas pessoas? Como que foi a experiência de vocês? Na verdade, cada pessoa que vocês entrevistam aqui, elas têm um segmento na área delas. Eu tenho certeza que cada pessoa é excelente, né? Vocês escolhem aqui, cada pessoa tem uma excelência na área dele. Então, quando você entende da sua área, você não tem que ter medo. Você não tem medo de falar, porque você tem o conhecimento. Tem autoridade. E o conhecimento, ele tem que ser passado. Você não pode ter medo. Eu falo para a Silara, você não pode ter medo de falar. Se você tem o conhecimento, você tem que compartilhar. E aqui é uma forma de compartilhar o conhecimento para pessoas que às vezes não têm o acesso, né, à informação. Então, assim, quando você tem excelência num assunto que você estudou, você não erra. Se eu fosse falar, por exemplo, de agronomia aqui, eu ia ficar tenso, porque eu não sei falar sobre agronomia. Mas dentro da nutrição, dentro da educação física, dentro de tudo que eu estudo, é tranquilo. E é uma conversa, assim, que vocês deixam a gente bem à vontade, então é bem tranquilo, a gente vai conversando, vai trocando ideia, então não tem o porquê ficar... A gente agradece o feedback.
vergonha, não. É isso aí. Perfeito. Turma, então esse aqui foi o episódio número 30. Agradeço mais uma vez. Se Pierre conseguiu, se Lara conseguiu, Eric conseguiu, eu consegui, você também pode. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!